O Brasil ainda está longe de ser um país de leitores. As pessoas não leem porque não têm interesse, não têm tempo, não entendem ou não têm acesso ao livro. Justificativas para o problema sempre há e sempre haverá, mas o TVU especial de hoje prefere mostrar soluções. Fomos atrás de iniciativas que introduzem as novas gerações no mundo letrado. Encontramos respostas positivas de quem assumiu a responsabilidade de combater o estigma de que o brasileiro não gosta de ler. Super-Homem, X-Men, Homem-Aranha, Mickey, Turma da Mônica. Todos esses personagens têm uma origem em comum, as histórias em quadrinhos. Importantes meios de entretenimento e influência, não é de se admirar que as HQs sejam consideradas a nona arte. Quem gosta de ler não pode deixar de saber que na zona norte de Campo Grande funciona esta biblioteca especializada em gibis. Desde que soube da existência do espaço, Henrique se tornou frequentador assíduo. Pro meu amigo, eu não sabia o que era isso. Eu passava aqui na frente e nem tinha um, né? Mas aí, quando ele falou que tinha um curso aqui, eu vim aqui frequentar. Daí eu gostei e tô aqui até hoje. Hoje é o primeiro dia de João Pedro na Gibiteca. A satisfação do garoto é contagiante. Eu vim aqui para tomar vacina. Daí meu primo começou a vir. Ele me falou que era legal. Daí eu fiquei pedindo para minha mãe me trazer. Daí ela me trouxe um outro dia para me conhecer. E agora eu tô aqui. Tá sendo o meu sonho de consumo. Eu tenho uma coleção de gibis. Aqui tem muito mais do que eu esperava. Eu gosto bastante dos almanaques do Cebolinha e também gosto dos de super-heróis. A Gibiteca Mais Cultura foi a segunda a ser instalada no país. Desde 1995, a iniciativa alimenta o hábito da leitura, mantendo vivo o gosto pelos quadrinhos. Essa Gibiteca surgiu de um sonho. Eu sempre gostei de ler histórias em quadrinhos. Eu tinha montado uma creche Santa Clara, e eu percebia que tinha muitas crianças aqui que não frequentavam o projeto, a creche, e ficavam rodando a creche. Então aqui que um amigo meu foi em Curitiba, e ele falou: Ronilson, tem uma Gibiteca lá. Eu peguei e fui lá em Curitiba, vi como é que era a Gibiteca de Curitiba, trouxe a ideia. Aí eu peguei e mandei 180 correspondências para várias embaixadas, França, Alemanha, Japão, Canadá, e recebi de 180 pedidos de ajuda, eu recebi somente 10 respostas, sendo que 8 falaram assim: parabéns pela iniciativa, mas não podemos te ajudar. E 2, a Embaixada da França e a Embaixada da Austrália, me deram todos os equipamentos, me ajudaram, junto com a Fundação Abrinq, e nós montamos a Gibiteca com 150 gibis no início. Aí fiz parceria com uma universidade, consegui estagiários para o projeto também, e nós começamos a ampliar o projeto Gibiteca, doações, a comunidade sempre esteve presente. Depois nós entramos com um projeto junto ao Ministério da Cultura e à Fundação de Cultura, e nós nos tornamos um ponto de cultura aqui em Campo Grande. Hoje são mais de 25 mil gibis e 30 mil livros. Há até exemplares internacionais. A intenção é despertar o interesse pela leitura e enriquecer a criatividade das crianças. Eu vejo assim nas crianças assim o potencial criativo deles, a imaginação da criança, a importância da leitura para eles. Que tem crianças, geralmente assim, principalmente as de 7 anos, através das ilustrações dos gibis, a criança desenvolve a fantasia deles, a percepção da criança. Nas oficinas também, através dos relatos, nos desenhos. Aí você vê a importância da criança assim, na leitura, de buscar, levar a criança assim, a leitura desde de pequeno. Ronilson é psicólogo e estuda o papel do gibi no processo de alfabetização e emoção da criança. Quando você pega os gibis do Walt Disney, quase sempre
são adolescentes que querem liberdade, querem morar sozinho, não liga muito para esse vínculo familiar. Quando você pega os gibis da Turma da Mônica, quase sempre os adolescentes e os jovens, as crianças, têm uma família perfeita, entre aspas, são pessoas que gostam do relacionamento familiar, né? Que tem pai, tem a mãe, o próprio Cebolinha tem a irmã dele, Maria Cebolinha, olha que legal. E quando você pega os gibis de heróis, quase sempre, quem gosta de ler gibis de heróis, segundo os estudos que faço, são crianças e adolescentes que têm um pai ausente, uma mãe super protetora ou não tem um pai. A experiência da Gibiteca comprova que a leitura deve ser oferecida como prazer e não como obrigação. Os benefícios aparecem naturalmente. Ajuda muito. Pela leitura, né? Que os professores falam que tem que ler. Daí eu também já conheço já um pouco das histórias que dá para me usar nas matérias de português. Em vez da criança ficar na rua, vem para um espaço desse, um espaço harmonioso, onde a criança tem não só a leitura também, mas tem também a diversidade, assim, a socialização, a interação da criança também, através da leitura. E se o leitor não vai até o livro, Ronilson dá uma força. A Gibicicleta participei do programa Esquenta da Regina Casé, e lá na Regina Casé conheci o Fábio Borchá. Fábio Borchá, no dia do aniversário dele, eu sempre converso, mandei uma mensagem para ele, ele mandou uma resposta, falou: Guerreiro, o que você quer ganhar de presente? Eu falei: mas o seu aniversário. Não, mas eu quero dar um presente para você. Aí eu sempre vi uma vez um projeto chamado, que é em São Paulo, que é uma bicicloteca, né? E eu quis e queria montar uma gibicicleta. Aí eu falei do projeto para ele. Aí eu mandei o orçamento, mandei tudo, ele comprou, mandou para mim. É um triciclo que nós andamos pela cidade toda, com 2.000 gibis dentro desse projeto. E nós paramos em praças, paramos em avenidas, paramos em feiras e deixamos as pessoas lerem à vontade. É de arrepiar. Milhares e milhares de livros neste momento nas estantes parados, sendo simplesmente enfeite. Eu acredito que nós temos que fazer deste país um país de leitores. Como? Tirando esses livros da estante e fazendo que as pessoas adotem esses livros. Eu criei um projeto chamado Livros Carentes, onde eu vou para a praça pública, coloco livros, as pessoas me entregam livros e quem quiser ler, que leia. Vamos ler, vamos provocar as pessoas a lerem mais. O livro, além de você entrar no mundo mágico, uma criança aqui da Gibiteca disse para mim: Ronilson, eu gosto de ler porque eu visito vários lugares ao mesmo tempo. Eu conheço vários mundos ao mesmo tempo. E o livro faz com que você conheça o seu mundo, e o mundo seu é muito maior do que as pessoas falam que é. Você tem que descobrir ele, e só descobre através dos livros. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. A seguir, os caminhos da leitura para estudantes cegos ou com baixa visão. Voltamos já. A indústria em 9 das cidades apresenta Bataguaçu. Será o grito de guerra de alguma tribo? Bataguaçu, bata! Ou um batalhão de índios guaçus? Sentido! Não, isso não faz o menor sentido. Na verdade, metade da explicação para o nome vem de longe, lá da Europa, continente onde nasceu o explorador tcheco Jan Antoni Bata, o fundador da cidade. Já a outra metade, Guaçu, é o nome de um córrego do lugar. Então, Bataguaçu quer dizer bata no córrego. Mas por que será que o bata se misturou com o tal córrego? A gente pode imaginar. No meio do calorão, o bata deve ter tido uma vontade danada de mergulhar. Ih, olha lá o bata nadando no Guaçu. Nos últimos anos, o acesso de alunos com deficiência no sistema regular de ensino tem impulsionado transformações nos projetos pedagógicos das escolas. Uma das ferramentas essenciais para a educação inclusiva diz respeito ao oferecimento de material didático adaptado às necessidades de cada aluno.
Hoje é mais um dia letivo para a turma do primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves. Para a aluna Wesveline, a rotina se faz com o uso do Braille, sistema de leitura e escrita inventado pelo francês Louis Braille no século XIX. Certo dia, o pequeno Louis Braille brincava na oficina do pai, que fabricava artigos de couro, mas um acidente com uma ferramenta pontiaguda feriu o olho esquerdo do menino. A infecção causada pelo ferimento alastrou-se ao olho direito, provocando a cegueira total. Tempos depois, aos 10 anos de idade, Luiz ganhou uma bolsa do Instituto Real para Jovens Cegos de Paris. No início, os estudantes aprendiam a ler letras em alto relevo. Charles Barbier, capitão reformado da artilharia francesa, visitou o instituto e apresentou um sistema de comunicação chamado de escrita noturna, e que mais tarde ficou conhecido como sonografia. E neste sistema, uma letra ou um conjunto de letras é representado por 2 colunas de pontos. Cada coluna possui de 1 a 6 pontos em relevo para possibilitar a leitura através do tato. Bem bacana esse sistema, mas Delacerre, tenho algumas sugestões para isso ficar ainda melhor para a gente. E, portanto, neste padrão de escrita, pode-se ler da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada célula permite 63 combinações de pontos e pode-se designar combinações de pontos para todas as letras e para a pontuação da maioria dos alfabetos. Daí em diante, o eficiente sistema Braille conquistou o mundo, chegando ao Brasil na década de 1940. O Braille eu não sou nada na vida. Para ler, fazer trabalho, tarefa. A leitura hoje é o carro-chefe para qualquer cidadão brasileiro. Nós entendemos que com a leitura, você pode alcançar vários caminhos onde realmente o adolescente, o aluno, ele vai buscar informações através da leitura. Eu vejo também que quanto ao deficiente visual, o portador de baixa visão, ele também se faz necessário. Mas é importante salientar também a maneira como está sendo preparado esses materiais. Esses materiais eles estarão chegando às escolas quando nós, diretores, levamos esses materiais para o CAPDV, que é um centro de apoio ao deficiente visual, onde nós levamos esses materiais e são confeccionados e trazidos à medida que eles são feitos. Eles estão remetendo à escola e aí nós repassamos aos alunos para que ele possa ter um acompanhamento, onde ele possa também estar inserido no contexto social. Os alunos fazem, a professora não deixa eu para trás, ela coloca como todos fazem, eu faço também. O Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual se dedica a gerar novas oportunidades para os alunos cegos ou com baixa visão matriculados na rede pública de ensino. O CAP ele está assegurado numa resolução estadual. A parceria Ministério de Educação e Estado é assim: o Ministério de Educação foi responsável pela criação e pela implementação. E o Estado é responsável pelo espaço físico, pelos funcionários e pela manutenção desse serviço. A equipe de professores e técnicos do CAP atua em núcleos interdependentes. Aqui no núcleo pedagógico nós fornecemos um apoio, como o próprio nome já diz, um apoio pedagógico para os professores que atendem os alunos que têm deficiência visual, tanto cego quanto com baixa visão. Então, nós orientamos os professores, nós fazemos avaliação nos alunos e também ministramos cursos para os professores que vão atuar tanto na sala de recursos quanto no ensino comum. Auxiliamos também na adaptação de materiais pedagógicos, quando eles precisam de recursos, a adaptação de provas, como que esse professor vai proceder na sala de aula e também orientação à equipe da escola, né, coordenação, direção e a família também, quando necessário, para os atendimentos que os alunos precisam, seja na área de orientação mobilidade, em leitura e escrita através do sistema Braille, operacionalização do Soroban, aquilo que o aluno, dependendo do resultado da avaliação, né, daquilo que a gente verificar que há necessidade, a gente ajuda montando um plano de trabalho para que esse professor possa colocar, que o aluno possa participar efetivamente de todas as atividades que o professor vai propor na sala de aula. O núcleo de produção é o coração do CAP.
Aqui são produzidos os livros em braille, um processo minucioso que garante a qualidade do material solicitado pelas escolas. Por exemplo, tem aqui um exemplo de um livro aqui de português, né? E esse livro ele veio de uma escola, só que aquele não é de Campo Grande, é de Mundo Novo. Nós atendemos também em Campo Grande, é o estado todo. E esse livro ele vem, o que é feito depois disso? Passa-se para um transcritor. Esse transcritor braille, no caso esse aqui é para braille, passa para o transcritor vai ter que fazer a parte do escaneamento de todo o livro para facilitar na hora da produção. Nós trabalhamos primeiramente no computador pelo Word, para fazer toda a correção ortográfica e todas as adaptações. Todas as figuras que há dentro do livro, elas são descritas. Aqui tem um exemplo, né? Então, todas as figuras são descritas. Depois disso, nós trabalhamos no programa Braille Fácil, que é um outro programa que a gente utiliza para trabalhar já para o final do livro. Depois disso, de feito toda a formatação, tem toda uma formatação específica para o Braille. Nós utilizamos alguns livrinhos, que são as normas e as grafias Braille. E através dele, a gente tem, desses livrinhos, nós temos como fazer essa formatação, que são específicas para o Braille. Não é simplesmente como a gente está vendo no nosso livro em tinta, que a gente chama o livro em tinta. Tem as formatações específicas. A partir dali, é passado então para esse programa do Braille Fácil, é impresso, nós temos a impressora Braille, é impresso uma cópia, essa cópia depois passa para um revisor. No caso ali tem o Vanderlei que está revisando. Ele faz a revisão do livro em braille, ali ele faz a marcação de todos os erros, todas as dúvidas que ele teve, às vezes uma descrição de figura que não ficou clara para ele, ele vai marcar ali. A gente vai fazer o confronto. O que é o confronto? O revisor chega até o transcritor que fez aquele livro e começa a confrontar, ou seja, o transcritor mostra para ele aonde ele marcou o livro, coloca a mão dele ali na marcação que ele fez, e a partir dali ele começa a fazer a leitura. Então os erros são arrumados pelo Braille Fácil mesmo. Então fica um revisor com o transcritor que fez aquele livro. Depois disso, do livro pronto, já todo revisado, todo arrumado, ele vai para a impressão final e assim é encaminhado para o aluno. Os livros da parte das exatas, eles demoram mais. Eles demoram mais em média assim de uns 6 meses mais ou menos para ficar pronto um livro todo. Né? Mas aí um livro de português, de história, um mês e meio, nós conseguimos já encaminhar assim total, né? Mas lembrando que a gente manda por partes para o aluno não ficar sem o material. Também é no núcleo de produção que são confeccionados os livros ampliados para estudantes com baixa visão. O livro ampliado ele tem várias fases, né? Quando a editora, a gente não consegue uma parceria com a editora para ele mandar o material em PDF, o livro todo é escaneado, então ele leva um pouco mais de tempo, né? E a escola também a gente consegue via internet, né, pelo ADA também, os livros também já pronto pelo PDF, que demora bem menos tempo. Aí tem todo o processo, né, quando ele é escaneado tem escaneado as figuras, é adaptado as figuras, né, a gente trabalha tudo isso com o CorelDRAW e outros programas, né, para melhorar, né, a imagem para o deficiente de baixa visão. E a gente também tem a questão do texto, né? O texto é todo trabalhado, o texto não é perfeito, né? É todo editado. Depois de editado, né? Depois de produzido ainda, ele é revisado para ir com o mínimo de erro possível, entendeu? Para o aluno. Cido é revisor Braille e ministra aulas de informática no CAP. Ele considera importante estar antenado com as novas tecnologias, o que não exclui a necessidade do Braille na formação do cidadão com deficiência visual. Na minha vida, o Braille, ele assumiu sempre um papel decisivo, desde o processo de formação acadêmica e em toda a sequência do meu trabalho, em toda a possibilidade de pesquisa que eu tive, dos materiais transcritos mais recentemente, do acesso à legislação, do acesso aos direitos humanos, sempre foi tudo muito pelo Braille e por isso eu tenho
realmente uma gratidão de ter tido essa oportunidade. Sou muito feliz por ter tido esse acesso. Com o advento da questão da informática, os alunos eles estão, tipo assim, dando preferência mais à questão do áudio, né? Uma questão do computador, tal, e ouvir o áudio. Só que a gente vê que o Braille se faz necessário até por conta da ortografia. Porque ele ouve, mas muitas vezes ele tem dúvida de como que é escrita aquelas palavras. Então, o nosso foco aqui do pedagógico é exatamente esse, oferecer esse curso, né, na área de formação do professor, da escrita, da grafia Braille, né? Assim, não só o Braille, mas a questão do soroban, que é a matemática, mas o foco da formação, de ensinar esse professor como estar escrevendo em Braille, transcrevendo em Braille, é para isso, para que a criança possa ter essa oportunidade. É importante os recursos tecnológicos, mas a grafia se faz necessário por conta da ortografia. Para Claunice, a fluência se constrói através do contato do aluno cego com os textos em Braille. E o CAP atua como facilitador desse processo. A biblioteca é uma biblioteca itinerante porque quase os alunos não frequentam aqui. Ela viaja para todos os estados. Como isso acontece? Chega um livro novo, o bibliotecário comunica por e-mail às escolas, as escolas comunicam ao seu aluno e aí ele faz a solicitação, a gente manda pelos correios, que é pelo serviço Secograma, é um tratado de toque de 1965, que diz que todo o material em Braille e hoje digitalizado também para a pessoa com deficiência visual não tem custo. Também é fundamental que o aluno se sinta motivado a mergulhar no mundo das letras. Isso se potencializa quando há o apoio das pessoas próximas. Bastante importante que a família também da criança com cegueira aprenda o Braille, porque ela lendo o Braille, lendo aquilo que a criança escreve, ela também se interage melhor com essa criança e estimula essa criança a ler a leitura, que é uma leitura própria para eles, né? Então essa questão do estímulo à leitura tem que partir da família e dos professores também, porque muitas vezes o professor pensa assim, ele não enxerga direito, então vamos pôr um pouquinho só para ler, e com isso ele acaba também ficando prejudicado, né? Eu penso que o estímulo à leitura passa também do acesso dele ter esse livro, né? Ter o acesso e também ser estimulado a fazer a leitura. A leitura é um bem essencial e indispensável a todos os cidadãos. Mas o que a torna uma prática interessante, prazerosa, motivadora? A resposta pode estar bem aqui, ao alcance das mãos. Tchau!